bicicleta e você vai andar de bicicleta pela primeira vez, é complexo. Se você nunca nadou e você se larga numa piscina e quer nadar, vai ser complexo. Então, o que acontece? Vocês têm que se acostumar com o complexo. Não é o fácil, não é o cômodo que vai tirar vocês da situação que vocês estão. Tudo que é novo é complexo. Mas no momento, se eu conseguir entender isso, você também vai. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sair da mesmice. E muitas vezes você gosta de pessoas que falam aquilo que você já sabe. Mas o que isso vai agregar para você? Você vai ter que se jogar em águas mais profundas, entendeu? Essa é a caminhada. Francisco diz, minha mente está explodindo. Enquanto a mente não virar caco, enquanto a mente não explodir, enquanto você não se sentir desconfortável com... Por isso que muitas vezes as pessoas me dizem, falam assim, você é filósofo? Eu prefiro dizer que eu sou um provocador, entendeu? Castro, Alho, obrigado pelo selo. Se você não se desafiar, se você não provocar caminhos novos, entendeu? Alguém aqui diz o seguinte, a Michele, estou me acostumando com o complexo, mesmo que às vezes eu não entendo 100%. Você não pode entender 100%. Imagina um médico aprendendo a fazer transplante de coração. Ele não vai entender na primeira vez. E a sua vida, o que você está fazendo é justamente isso, tá? Você está aprendendo a fazer uma cirurgia, um transplante de identidade. Se você não fizer isso, nada vai acontecer. Vamos fazer aquela clube dos 5% na área, tamo junto. Vamos fazer, Saleto, obrigado, vamos fazer aquela nossa atividade, e isso é uma coisa que eu sempre falo para você incorporar na sua vida. Sempre dê algo. Sempre esteja disposto a dar, a compartilhar. Por quê? Porque você vive num mundo de abundância. Então, por exemplo, se você gosta dessas nossas aulas, compartilhe com sua audiência. Se isso faz sentido para você, se isso faz sentido a ponto de deixar as suas coisas, compartilhe. Você nunca pode receber aquilo que você não dá. Mas aí eu vou estar ajudando ele. A mim. Mas é para me ajudar. Eu também estou te ajudando. É assim que o mundo anda, assim que caminha a humanidade, um ajudando o outro. Mas não é a mim que você ajuda. Você ajuda a pessoa que recebe esse conteúdo gratuito. Talvez ela se liberte um pouco mais do medo. Talvez ela se liberte um pouco mais da ansiedade. Talvez ela sei lá, exploda a cabeça dela e as coisas começam a melhorar, entendeu? Então esse é o nosso objetivo. A Maria Viana chegou, então nós vamos começar, tá bom? Eu vou fechar os comentários para poder usar o bloquinho, tá bom? Vamos lá então. Preste bem atenção. Eu vou passar 3 coisas que para mim elas são extremamente importantes, elas são a base de muita coisa que eu faço, tá? E você tem que se acostumar a isso também. Isso mudou a minha vida, isso mudou, e não fui eu que inventei essas coisas existem, elas são mais velhas que a humanidade. A primeira coisa que você tem que fazer é você tem que parar de se preocupar contigo. Você não é importante. Você não é relevante a ponto de querer que o mundo te sirva. O mundo não te deve nada. Então, por exemplo, eu tô dando essas aulas porque eu quero ajudar você. Eu realmente não vou vender nada, já falei isso desde o início, mas eu quero que você entenda o que eu entendi, porque isso vai mudar a sua vida. Então, eu estou trabalhando nisso. Então,
Por que eu faço isso? Eu tenho uma intenção? Não, esse é meu trabalho. Mas nem tudo que eu faço eu preciso esperar alguma coisa, alguma coisa de retorno. Então você tem que se acostumar a dar para as outras pessoas. Você tem que se acostumar a desejar saúde para as outras pessoas, a desejar amor para as outras pessoas, a querer que as outras pessoas cresçam, a querer que as outras pessoas evoluam. Não espere sempre que as coisas voltem a você na mesma medida que você dá. Então esse é um ponto. Segundo ponto importante é o seguinte: você não pode ter uma vida diferente da vida da maioria das pessoas se você fizer tudo que a maioria das pessoas faz. Então, se você vive o feijão com arroz, se você quer agir no feijão com arroz, você vai viver como uma pessoa que vai ter feijão com arroz todo dia. Eu estou falando isso porque muitas vezes as pessoas elas se assustam um pouco com a profundidade. As pessoas se assustam um pouco com a complexidade. Elas não querem pensar. Elas querem as coisas não instalar. Não é assim. Hoje eu estava com uma reunião. Eu tenho uma equipe muito pequena, são só 4 pessoas na minha equipe. Eu não sou um empreendedor, não quero empreender nada, eu quero viver minha vida, eu quero ganhar um dinheirinho para sustentar a família. Então eu não me considero um empreendedor, então eu não gosto de ter muitas pessoas para governar, para administrar. Quero essa equipezinha. E aí a gente fez uma reunião com a equipezinha e eu perguntei o que a gente pode fazer mais para ajudar. E aí um deles disse, se a gente pudesse dar algo que criasse uma transformação prática mais rápido. E a minha resposta foi, isso não é possível. Isso não é possível. Você pode ter pequenas transformações, você pode se sentir um pouco melhor, você pode se sentir um pouco mais aliviado, você pode, mas a transformação verdadeira, a transformação profunda, ela leva de 2 a 5 anos. Não vou mentir para você. Então para com essa ansiedade, para com essa preocupação, para com essa noia. Você não vai ficar rico amanhã de manhã. Tenha calma, relaxe, respire. Viva o mundo em que você está, por mais caótico que ele seja. Curta o caos, incorpore, traga o caos, pegue o caos no colo. Cuide dele. Estou falando isso porque as pessoas elas estão nessa ansiedade, as pessoas estão nessa depressão, muitas pessoas vendendo muita coisa que não tem pé nem cabeça. Eu não quero isso. Eu parei de seguir algumas pessoas que são amigos meus, porque essas pessoas elas criam violência na gente. O que é a violência? Elas querem forçar a gente a ter um estilo de vida que nem elas não têm. Eu conheço as pessoas, elas vendem um estilo de vida e querem empurrar um estilo de vida pra gente que nem elas não têm. E aí você se coloca esse peso, essa pressão, a vida perde a graça, a vida perde o sentido, porque parece que nada tá bom na vida das pessoas. E ninguém mais quer se empenhar no sentido de, cara, vou me dar 3 anos para fazer isso, vou me dar 5 anos para falar. As pessoas não querem mais isso. Não seja uma dessas pessoas. Daqui a 3 anos, você vai olhar para o dia de hoje, por mais difícil que o dia de hoje seja, na sua memória, você vai ter um traço da memória do dia de hoje, e você vai pensar, poxa, eu poderia ter aproveitado melhor aquele tempo. Não era tão ruim como eu imaginava ser.
Até porque essas pessoas que tentam vender essa pressão para nós, a maioria delas sofrem mais do que você, porque elas têm uma necessidade de satisfazer o falso eu delas. Observa como essas pessoas são desesperadas atrás de audiência, como elas criam gatilhos para criar engajamento, elas postam coisas polêmicas, aqueles gatilhos, tudo é porque elas se sentem vazias. Então não seja uma dessas pessoas. Pense um pouco sobre isso. Eu quero que você relaxe um pouco, entendeu? Estou falando isso como se você fosse meu irmão, minha irmã, como se você fosse meu amigo. Eu quero que você relaxe um pouco. Relaxa. Relaxa, a vida tá boa. Olhe para as coisas boas que você tem. Imagina se você fosse no médico amanhã de manhã fazer um exame e ele fosse dizer que teu fígado tá podre. E agora? Entendeu? Imagina se você fosse ficar cego amanhã de manhã. Imagina se você fosse sofrer um acidente, fosse ficar paralítico e tivesse que andar pro resto da vida numa cadeira de rodas. Imagina que você fosse diagnosticado com uma coisa crônica amanhã de manhã. Imagina se você fosse perder um filho amanhã de manhã. Essas coisas acontecem com todo mundo o tempo todo. E você aí preocupado, porque 6 meses atrás você achou que você merecia, e aí você foi lá na loja Bahia, e você ainda tem loja Bahia ou já faliu? Aí você vai lá nas lojas Bahia e você comprou uma TV a prestação em 12 vezes, e aí agora você tá com 3, 4 prestações atrasadas, porque as coisas não estão dando certo, e aí você acha que a vida é uma desgraça, que o mundo é uma desgraça. Por quê? Porque você está devendo essas prestações dessa porcaria de TV que você comprou. Pega a TV e leva de volta lá, faça qualquer coisa, mas não polua essa coisa maravilhosa que é a vida. A vida, ela é bela, a vida é maravilhosa. Não polua isso com essas coisas tão irrelevantes num contexto maior, entendeu? Estou falando isso porque eu quero que você relaxe. Preste atenção na respiração. Respire profundamente. Se concentre, ó. Cara, quer ver desespero? Pega um saco plástico, enfia sobre a cabeça e fica 2 minutos sem respirar. Se você ainda vai ter tempo para pensar nas contas, para pensar em ficar um milionário. Não, tudo que você quer é respirar. E essa respiração, ela está à tua disposição o tempo inteiro, e você não valoriza. Agora, como é que seria a sua vida se você perdesse essa respiração? Então, assim, ó, preste bem atenção. Preste bem atenção aqui comigo, ó. De irmão para irmão. Se tu tá aqui comigo, é porque tu me respeita, porque tu tem algum sentimento entre nós. Relaxa. Esquece um pouco o passado. Perdoa as pessoas que te machucaram. Isso é besteira. Ah, mas tu não sabe o que fulano me disse. É besteira. Ah, mas o que ele me fez é besteira. É besteira. Ah, mas e se isso acontecer no futuro? É besteira. É besteira. Aproveite, viva a vida. E viver a vida não significa você fazer bobagem. Viver a vida significa você curtir a beleza desse momento. Essas coisas simples que eu estou te falando. Relaxa agora. Relaxa por esses dias. Faz o seu trabalho, elimina um pouco essas expectativas desesperadas. E aí você, a partir desse estado de relaxamento,
desse estado de paz, a partir desse estado de tranquilidade, você começa a criar pequenas intenções do que você quer mudar, de como você quer melhorar a sua vida, mas com paz, com calma, sem ansiedade, sem todo sem ser tão afoito, entendeu? Porque esse é o problema. Esse é o problema, entendeu? Relaxa um pouco, entendeu? Não deixa as pessoas dizer que você é um bosta porque você não comprou o curso delas. Porque você não pode fazer uma viagem para Tailândia ou para não sei para onde. Ou aí as pessoas dizem que você vá fazer um passeio ali no parque da sua cidade. Vá curtir um pouco as coisas à sua volta. Coisas melhores se constrói com a tranquilidade desse momento, tá bom? Então, isso é só uma introduçãozinha para a nossa aula de hoje, porque eu vejo assim que as pessoas elas parece que está todo mundo correndo e não sabe para onde. Para de correr. A primeira coisa que tu tem que fazer, quando, por exemplo, eu e a Fabiana fazemos muitas trilhas em matos, em florestas, e às vezes a gente se perde. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se perde numa floresta é parar de correr. É você olhar à sua volta. Se você continuar a caminhar que nem um desesperado, você se perde cada vez mais. Então você tem que parar e pensar. Esse é o meu convite para você, tá bom? Então, o que nós estávamos vendo ontem de noite, tá? O que nós vimos ontem de noite, você precisa entender na vida, tá? O que acontece? Você possui, e aí você tem que esquecer um pouco o que talvez, você tem que esquecer um pouco o que você já sabe, ou o que outras pessoas ensinam, porque muitas coisas que eu ensino, elas não fecham, não batem com o que os outros ensinam, e aí você se confunde. Mas eu disse ontem de noite, eu expliquei para você ontem de noite, que você, na verdade, está provavelmente completamente identificado com a sua mente. Então, o que é estar identificado com a mente? Uma pessoa identificada com a mente, ela é uma pessoa identificada com o que ela acredita. Você lembra ontem de noite eu falei, faça uma análise, uma avaliação do que você pensa sobre você. Isso não é uma coisa que você faz em uma hora. Você precisa... eu vou aprofundar isso hoje de noite. Vou dar para vocês uma atividade para você fazer nos próximos dias. Mas então você está identificado com a mente. Existe essa identificação. E o que é a mente? A mente são as coisas nas quais você acredita. A mente são as coisas nas quais você acredita. E no que você acredita? Você acredita no que você conhece, tá? Então você tem esse conhecimento, que são as coisas que você conhece. Então, o que você verdadeiramente é? Você é aquilo que você conhece. E o que você conhece, na verdade? O seu passado. Você conhece o seu passado. Então, uma pessoa identificada com a mente é uma pessoa identificada com o conhecimento. E uma pessoa identificada com o conhecimento é uma pessoa identificada com o seu passado. Então, quando você está identificado com a mente, você está identificado com o passado. Tudo que você pensa sobre você veio da onde? Veio do seu passado. Então você é o seu passado. E o que cria aquilo que você chama de futuro? Nós falamos isso ontem de noite. O que cria isso que você chama de futuro? O seu conhecimento. Então, se você está identificado com a mente,
você está identificado com o conhecimento. Você está identificado com o conhecimento é o passado. Então, se você é o seu passado, como é que você cria o seu futuro? Através do seu passado. E isso faz com que você, o tempo todo, repita aquilo que você é. Então você fica replicando o tempo inteiro aquilo que você é. Aí o que as pessoas te ensinam? Elas dizem o seguinte, cara, você precisa mudar as suas crenças. Você precisa mudar o seu conhecimento. Só que, como eu expliquei ontem de noite, é só para recapitular, para a gente avançar nesse sentido, só que o que acontece? É muito difícil você até pode buscar, eu expliquei isso ontem, você até pode buscar conhecimento novo, mas esse conhecimento novo, ele se torna superficial. O que realmente determina o seu futuro é o condicionamento mais profundo. É aquilo que você verdadeiramente acredita, por isso que você acha que você sabe muito e você não consegue aplicar aquilo que você sabe. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda, antes de seguirmos adiante, eu quero que você entenda que você está aqui, tá? E que você não está avançando em relação ao futuro. Lembram da primeira noite, terça-feira? Não existe essa caminhada em relação ao futuro. Por quê? Porque você não está andando, você não está indo para lugar nenhum. Você está parado num ponto. Lembra, eu falei que você é um ponto focal e que você vai percebendo as coisas. Então, o que você percebe? Você está aqui e você nunca sai desse momento, do momento presente. Isso é importante você entender. Mas as coisas vão se manifestando na sua vida, vão aparecendo coisas e você tem uma percepção sobre essas coisas. E quando você não aceita uma coisa que aparece, a não aceitação faz com que você fique preso nisso. Aí você se prende nessas coisas. E aí é isso que você precisa entender. Quando você se prende numa coisa, por exemplo, isso se torna um ressentimento, por exemplo. Você não aceita o que uma pessoa diz. Aí todos esses momentos seguintes são contaminados por esse ressentimento. E como é que você cria essa identidade? E por que é tão importante você entender essa identidade que eu chamo? Todos nós, tá? Uns mais, outros menos, eles vivem de um falso eu, tá? Você vive de um falso eu. Você tem que reconhecer isso. O que é um falso eu? Vamos lá. Preste bem atenção que isso aqui é fundamental para você entender. Vamos supor o seguinte, como é que você criou a identidade que você tem hoje? Então, o que acontece? Quando você nasce, você é uma consciência. Uma criança, quando você é uma criancinha, um bebê, você não tem a mente. Você não fica pensando. Uma criança, um bebê de meio ano, de um ano e meio, ela tem quase zero atividade mental. Por isso que a criança, um bebezinho, ela fica assim, ó, olhando, né? Se dá um brinquedinho, ela fica batendo. Ela tem percepção, mas ela não tem pensamento. Então, é isso que você é. Você é um estado de consciência pura, tá? Você é um estado de consciência pura. Passado um tempo, você
começa a perceber que você tem um nome. Só que esse nome não é quem você é. Mas você começa a perceber que você tem um nome. E é interessante. Uma criança pequena... O que eu estou explicando aqui? Eu estou explicando como você forma a ideia distorcida, disfuncional que você tem sobre quem você é. E depois vou explicar como você desconstrói essa ideia para entender quem você verdadeiramente é. Então, uma criança pequena, ela geralmente não associa logo de cara o nome com quem ela é. Uma criança pequena, ela só é. Ela não sabe que ela é o Jacob. Então, quando você nasceu, você só é. Você é. E aí, quando ela começa a perceber que existe um nome associado a ela, no começo, se você observar, se você lida com criança pequena, observe como no início ela ainda não reconhece que Jacob é ela. Ela diz, o Jacob está com fome. Ou pode ser, o nenê está com fome. Ela não diz, eu estou com fome. Ela diz, o nenê está com fome. O nenê quer brincar. O nenê, ou sei lá o nome. Por que isso acontece? Porque ela ainda não consegue associar o eu sou o nenê, eu sou o Jacob, porque ela ainda é, mas ela percebe que existe um nome atrelado a ela. E aí a segunda coisa que acontece, ela percebe que o nome é ela. Isso é uma descoberta maravilhosa, por quê? Porque agora eu sei quem eu sou. Eu sou Jacob, eu sou Johnny, eu sou o João, eu sou Paulo. Ah, então eu sou Paulo. E ali começa uma questão de identificação. A segunda identificação é com coisas. Às vezes, a identificação com coisas acontece antes da identificação com o nome. Uma criança pequena tem zero identificação. E aí ela começa a identificar. Se você der um brinquedo para uma criança, tá? E você toma esse brinquedo dela, ela começa a chorar. Por quê? Porque na cabecinha da criança, esse brinquedo é meu. Você não sabe disso, mas a criança, ela se identifica com esse brinquedo. Ela chora porque você tirou esse brinquedo que é dela. E aí você dá um outro brinquedo para ela e ela diz, não quero esse, eu quero esse. Por quê? Porque isso faz parte de quem eu sou. Ele é meu. Aí ela começa a se identificar com brinquedos. A criança, ela começa a se identificar com brinquedos. É a noção de que isso é meu, eu sou. Depois, na adolescência, começa a identificação com imagem. O adolescente, ele precisa, às vezes, se encher de piercing, porque ele precisa ter uma imagem. Isso sou eu. E aí, depois, um pouco mais adiante, vem a identificação com ideias. O que é a identificação com ideias? Você começa a se identificar com ideias. Eu sou isso, eu sou aquilo. E o que acontece? Onde ficou esse eu? Onde ficou esse eu que existia antes de você se identificar com o nome, antes de você se identificar com coisas, antes de você se identificar com ideias? Onde ficou essa consciência? Essa consciência você perdeu. Mas ela ainda existe. Ela só está enterrada debaixo dessas identificações. E o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer o seguinte: você não é o seu nome, você não é o seu corpo,
Você não é as ideias, os conceitos, os valores com os quais você se identificou. Você pode ter valores, você pode ter coisas, você pode ter o que você quiser, mas nada do que você tem é aquilo que você é. E isso parece uma coisa irrelevante, mas isso é a coisa mais importante do mundo. Isso é coisa isso é coisa fundamental. Isso aqui, na verdade, esse estado de consciência é o que se chama imaterialidade. O que é a imaterialidade? É algo que não tem forma. Isso aqui é algo que não tem forma. O resto tudo tem forma. O resto, tudo que tem forma, preste bem atenção, tudo que tem forma tem início, meio e fim. Tudo que tem forma, até mesmo uma ideia, ela nasce, ela tem um ápice e ela tem um fim. E quando você se identifica com o que tem forma, você vai sofrer. Por quê? Porque se você acha que você é o seu corpo, por exemplo, o seu corpo, ele começa quando você é criança, ele tem um ápice quando você tem aí seus 30 e poucos anos, e a partir dos 40, inevitavelmente, ele vai começar um processo de decadência. E quando você percebe que o seu corpo tem um processo de decadência, você entra em desespero. As coisas que você tem, vamos supor que você compre um carro, uma Ferrari ou uma Lamborghini ou tudo mais. Essa Lamborghini, ela não tem tanta importância quanto você acha. Onde é que está a importância dela? A importância dela está no engrandecimento do seu eu. Só que esse engrandecimento, a Lamborghini talvez vá durar 30 anos, mas o engrandecimento, a percepção de valor da Lamborghini na sua mente, ela também tem um ápice. E isso pode durar 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5 meses. Porque daí você diz assim, ninguém mais está dando bola para minha Lamborghini. Aí, porque você só precisa, um ser humano, ele só precisa de uma Ferrari e de um Lamborghini verdadeiramente, se ela se sente totalmente identificada com coisas. Porque você pode ter um carro bom, mas você não precisa de uma Ferrari. A Ferrari, ela só tem a importância que ela tem por causa da exclusividade dela. E aí o que você faz? Você pensa, se eu tiver uma Ferrari, como a Ferrari é exclusiva, eu também vou me tornar exclusivo. Então tu paga uma fortuna por um carro, porque o carro vale essa fortuna? Não. Mas você paga pela exclusividade desse carro. Porque inconscientemente, você, na sua identificação com o falso eu, você acha que se eu tiver uma Lamborghini, se eu tiver um Ferrari, a exclusividade desses equipamentos vão me tornar exclusivo também. Só que essa percepção de exclusividade, ela só dura por um pouco tempo. Por isso tu pode ver, a pessoa começa com Mercedes, depois ela vai para um carro um pouco mais, e vai indo, isso nunca acaba. Por quê? Porque o sentimento de exclusividade que ela extrai, ele tem um ciclo, e ela se perde. Então o que eu estava dizendo? A coisa mais importante na vida é você encontrar essa imaterialidade em você. E aí eu vou dizer uma coisa agora que vai talvez ofender muitos de vocês, porque essa imaterialidade, por que ela é tão importante?
Porque a imaterialidade é o não manifesto. O que é o não manifesto? Toda forma, ela é uma manifestação. Você tem uma ideia, essa ideia ela se manifesta. Você tem um nome, esse nome é uma coisa que foi manifestada, mas a manifestação é a existência da forma. Então, o que acontece? Isso aqui é a imaterialidade. O resto tudo é material. A maioria de nós perde contato com o que é imaterial. E por que isso é tão importante? Porque isso aqui é a parte divina que existe em nós. Isso aqui é o sopro, a imaterialidade é o sopro divino que existe dentro de nós. E o sopro divino é o que existe de Deus em nós. Nós não somos Deus, mas nós temos algo que é sagrado em nós. Nós temos algo que é divino em nós. Quando você perde isso aqui, a primeira coisa que acontece, você passa a ter um sentimento de incompletude. Você sente um vazio, você se sente incompleto, você se sente insuficiente. E quando você passa a perceber esse sentimento de incompletude, de insuficiência, é justamente porque você se identificou com o quê? Você se identificou com a forma. Você se perdeu nas coisas. Você se perdeu no mundo. O mundo é manifestação. Isso aqui é o não manifesto. Então tem a parte material, que é a manifestação, e tem a parte imaterial, que é o sagrado. É o reino do sagrado. Por que eu disse que muitos de vocês iam se ofender comigo? Porque se você pensar profundamente, esse eu, o eu sou, essa imaterialidade, é o reino dos céus que existe em nós. Como assim o reino dos céus? Isso Jesus disse que o reino dos céus está em nós. Porque é nesse reino dos céus que vive Deus. Deus não vive em você, mas existe algo divino em você. Deus, todos nós somos uma expressão divina. Todos nós. Tudo que tem vida é uma expressão divina. As árvores, as flores. Então, o que acontece? Quando você se identifica com essa forma, por isso que Jesus disse, eu falei que esse é o primeiro estágio, por isso que Jesus disse, para entrar no reino dos céus, para sentir a imaterialidade que existe em nós, para existir, eu não gosto da palavra espírito, mas quando a samaritana perguntou para Jesus quem é Deus, Jesus disse, Deus é espírito, não o espírito, Deus é espírito. Então, através desse sopro divino, através dessa expressão, nós podemos ter acesso ao que é divino e sagrado em nós. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus. Depois, todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Então, o que é você buscar o reino dos céus em você? É você sentir a imaterialidade. E por que isso é tão importante? Porque isso aqui é a fonte, é a origem de tudo. Você é o seu nome? Sim. Você é o seu corpo? Sim. Você é as suas posses? Sim. Mas você não é só isso. Tudo isso é secundário. Existe algo primário. E veja bem, eu não estou falando de religião aqui. E não estou também falando contra a religião. Eu só estou te dizendo, eu estou falando de autoconhecimento. Você precisa conhecer quem você verdadeiramente é. Você não pode viver a vida se iludindo em relação a quem você é. E aí você diz, mas eu sei quem eu sou.
Você não pode saber quem você é. Essa que é a grande questão. Como assim eu não posso saber quem você é, quem eu sou? Porque tudo que você sabe é sobre você. Não é quem você é. Você só pode ser aquilo que você é. Você só pode ser você. Tudo que você sabe sobre você não é você. Mas como assim? Porque tudo que você sabe sobre você é conhecimento. E tudo que é conhecimento é passado. Então, o que é ser você? É você ter consciência. Você estar alinhado com a consciência. A consciência é agora. O pensamento é passado ou futuro. Então você não pode mais pensar. Você pode pensar, mas você só pode pensar se você tem consciência do seu pensamento. Porque se você não tem consciência do seu pensamento, e presta atenção, isso é complexo, mas você necessariamente precisa entender isso. Se você não entender isso, você vai viver uma ilusão a vida inteira. Então, o que você precisa entender? Tudo que passa na sua mente é besteira, é bobagem. Sério? Eu penso o dia inteiro. Isso é bobagem? Sim, isso é bobagem. Por quê? Porque isso é um movimento repetido do seu condicionamento. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você comece a observar o seu pensamento. Essa é a atividade que eu quero que você faça. Você não precisa mudar nada em você. Você só precisa começar a observar o seu pensamento. Você está pensando, mas observe o que você está pensando. Você está sentindo emoção? Observe a sua emoção. Você está triste? Observe essa tristeza. Você está feliz? Observe essa felicidade. Porque o que acontece? Essa é a única atividade que você verdadeiramente precisa fazer. Por quê? Porque, veja bem, você tem condições de observar o seu pensamento. Pensamento, você acorda de manhã e aí ele começa, vai o dia inteiro esse pensamento, vai indo, e de noite você adormece e o pensamento para. Então, o que é estar identificado com a mente? É você ser esse pensamento. É você ser esse movimento da mente. Você é esse movimento da mente. Isso é a inconsciência. Por isso que eu digo para as pessoas que elas vivem num estado de inconsciência. Quando você é a voz na sua cabeça. E você acha que você é isso. Você acha que a voz na sua cabeça é você. Essa é a grande ilusão. Essa é a origem da pobreza. É a origem da violência. É a origem do medo. É a origem da falta de sentido na vida. O que é estar identificado com a forma? O que é estar perdido neste mundo? É você achar que você é a voz na sua cabeça. Sério? Você já observou que tem uma voz na sua cabeça? Você já percebeu que existe uma voz na sua cabeça e essa voz tem 3 características? Ela é compulsiva. O que isso significa? Você é obrigado a pensar o tempo todo. Mesmo que você queira parar, você não consegue. É compulsivo. Existe uma compulsão. É um pensamento atrás do outro que não para nunca. Isso é compulsão. Segunda coisa, esse pensamento é involuntário. Você não escolhe pensar. O pensamento vem, aí as pessoas dizem, eu pensei. Não, a maioria de nós não pensa. A maioria de nós é pensado.
A maioria de nós é vítima do seu próprio pensamento. Escreva isso. Eu sou uma vítima do meu próprio pensamento. Por quê? Porque você não tem controle. Se você não pode parar de pensar, se você não consegue parar de pensar quando você quer, é porque você é escravo da mente, escravo do pensamento. E a maioria das pessoas, até mesmo esses gurus que ensinam essa coisa chamada inteligência emocional, coisa assim, esses grandes gurus que se autodenominam os maiores do planeta, eles não percebem que eles são escravos do pensamento. É possível parar de pensar. É possível. E como é que você para de pensar? Então, isso é inconsciência, quando você está identificado com o pensamento. Você acha que você é essa voz na sua cabeça. E essa voz, na maioria das vezes, é nosso maior inimigo. Observe o que essa voz diz sobre você. Preste atenção no que essa voz diz sobre você. Se você tivesse um amigo que dissesse para você o que essa voz diz sobre você, você provavelmente não seria mais amigo dessa pessoa. Mas essa voz diz essas coisas sobre você. Então, a maioria das pessoas vive na inconsciência. O que é a inconsciência? Você se identifica, você acha que é essa voz. Agora, como é que você se liberta dessa voz? Comece a observar a voz. Quando você começar a observar, mas quando eu digo observar, é como o cientista. Vamos usar um exemplo. O cientista, ele quer estudar as formigas. O biólogo quer estudar as formigas. Aí ele vai lá. Ele não quer mudar as formigas. Ele não quer treinar as formigas. Ele não quer controlar as formigas. Ele só quer observar as formigas. Por que ele quer observar as formigas? Ele quer observar as formigas para aprender o máximo que ele pode aprender. Se você conseguir fazer isso com você, milagres vão aparecer na sua vida. Se você conseguir observar a voz na sua mente como se você fosse um cientista observando, estudando as formigas, aí você vai se tornar uma pessoa consciente. Consciente do quê? Porque quando você trouxer, eu estou dizendo, no nível da inconsciência, você acha que você é a voz. Quando você começa a observar a voz, você traz um segundo elemento para dentro da equação. Antes você era a voz. Agora tem um observador observando a voz. Então agora existe um observador e existe o observado. Então, agora existem duas coisas nesse processo. O observador, que é o sujeito, e a voz na cabeça, que é o observado, que é o objeto. Quem é o maior dos dois? A voz ou aquele que observa a voz? Aquele que observa a voz. E quem observa a voz é a consciência. Agora você tem a voz e você tem a consciência. E você não é a voz, você é a consciência. E isso que é o interessante, que vou dar uma aprofundada geral agora para explodir a cabeça. Quando você se perde na mente, você nunca vai desconfiar da consciência. Por quê? Como a consciência é maior que a mente,
A mente não tem acesso à consciência. Está entendendo? A mente é um pontinho na consciência. Então, tu não pode chegar na consciência através da mente. Olha que coisa interessante. Vou dar um exemplo para você entender isso de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Você tem um corpo, certo? E você tem uma mente. E você tem a consciência. A consciência é o nível mais elevado. A mente é o intermediário e o corpo é o nível mais baixo. Você não consegue, através do corpo, acessar a mente. O corpo não pode estudar a mente. A mente pode estudar o corpo. Por quê? Porque o corpo é inferior à mente. A mente é superior ao corpo. Por isso que o corpo não pode estudar a mente. A mente pode estudar o corpo. Da mesma forma, a mente não pode estudar a consciência. A consciência pode observar a mente. Porque a mente é inferior à consciência. Então, vou trazer uma outra linha. O corpo é instinto. A mente, o corpo é animal, é instinto. A mente é humana, é racional. A consciência é divina, ela é intuitiva. Você tem acesso, através da consciência, a um campo de inteligência que a mente nunca vai ter acesso. A mente, ela pode, preste atenção, a mente ela pode acumular informações. E a mente, através da razão, ela pode associar informações. Mas a sabedoria só vem da consciência. O que é a sabedoria? É um nível de inteligência maior do que a inteligência da razão. A razão, ela é um processo dedutivo ou indutivo. Você pega A mais B mais X e aí você junta tudo e você chega a uma conclusão. A consciência não. A consciência, ela é um salto do nada, do não manifesto para o manifesto. Por que você e os seres humanos não são muito inteligentes, não são muito criativos? Porque eles estão perdidos na mente. Se você olhar todas as pessoas realmente criativas, as pessoas realmente geniais, elas não agem a partir da mente. Elas agem a partir de algo mais profundo, mais amplo. Se você estudar, por exemplo, Napoleon Hill, ele vai chamar isso de inteligência infinita. Embora eu desconfie que nem ele não saiba, não tenha entendido direito o que isso significa. Mas se você olhar, por exemplo, estudar, ler as biografias de Einstein, Einstein fala muito em conhecer a mente de Deus. Ele quer conhecer a mente de Deus. Então, o que eu estou dizendo para você? Que a sabedoria, ela não acontece através do agregar. A sabedoria, ela não ocorre através do somar. A sabedoria, ela acontece através do eliminar, do subtrair. Por isso que também Jesus diz o seguinte, se você quer me seguir, e seguir para onde? Para o reino dos céus, obviamente. Se você quer me seguir, você tem que renunciar a si mesmo. Você tem que renascer, você tem que nascer de novo.
O que é nascer de novo? Você precisa abrir mão de tudo o que você se identificou e você precisa nascer, ser aquele eu sou, ser aquela criança que é um ponto focal. E lógico, não com a inocência de uma criança. Não você voltar à infantilidade da criança. Mas ser como uma criança significa você ser aquela mente vazia. Você ser aquele... Porque o que acontece? Quando você se identifica com esse falso eu, quando você se identifica com o falso eu, aí você enche a sua mente de crenças, você enche a sua mente de eu sou isso, eu sou aquilo, e você passa a vida inteira defendendo esses bagulho, essas porcariazinhas que você acumulou ao longo do tempo. E o que é que acontece? A consciência, que é aquele espaço mais amplo, ela não consegue se manifestar. Por quê? Porque está cheio de entulho. Está cheio de entulho. A sua mente, quando você se identifica com a mente, você pensa o tempo inteiro, a mente ela se torna um nó psicológico. O que é um nó psicológico? Um nó psicológico é essa atividade mental incessante. E aí nada consegue se manifestar através de você. Nada consegue, a vida não consegue se manifestar. Por isso que as pessoas usam muito esse clichê de viva no agora, viva no presente, mas não fazem a mínima ideia do que é viver no agora. Elas acham que agora é um tempo, mas o agora não é um tempo. O agora é atemporal. O agora é a eternidade. Você pode viver na eternidade agora. A vida eterna, você vai acessar a vida eterna quando você morrer, com certeza. Com certeza você vai acessar a vida eterna. O que é a vida eterna? É a vida que não tem mais tempo, não tem passado, não tem futuro, ela é eterna. Por quê? Porque você vai se libertar da forma. O que é morrer verdadeiramente? A vida não morre. Morrer é se libertar da forma. Quando você morre, o que acontece quando você morre? Você diz adeus a esse mundo. Esse mundo é o mundo da forma. E você vai para onde? Você vai para o não manifesto, o eterno, o imaterial, que não é matéria, que é espírito. A vida é isso. Então, quando você morre, você volta a ser só vida. Olha que interessante. Você achava que o oposto da morte é a vida. Ou que o oposto da vida é a morte. Não, a vida não morre. A vida é eterna. E a vida é sempre agora. Então, a vida eterna é redundância, porque a vida é eterna. Você não vai perder a vida. Quando você morrer, você vai viver em plenitude. Por quê? Porque você vai ser só vida. Hoje você é vida presa numa forma. E aí você não deve fazer como os medievais faziam, torturar a forma. Lembra? Eles torturavam o corpo para que o espírito se sobressaísse. Não. Você acessa o espírito através do corpo. O espírito está dentro do corpo. Então você não deve jogar o corpo fora para querer ser espírito. Não, você precisa usar o seu corpo físico, você precisa usar a forma para acessar o espírito. Isso é fascinante. E aí vem essa questão que você diz, tá, mas daí eu não vou querer mais coisas boas. Você não vai precisar mais. Porque o que pode ser melhor do que você viver o Espírito Divino o tempo todo? Porque é isso que você é. Você só finge que você é, mas você se esqueceu, você está
é completamente desconectado com isso. Jesus dizia que nós somos como um ramo cortado da videira. Quem é a videira? O Espírito é a videira. E o que você é? Um ramo cortado da videira. O que é um ramo? É uma coisa sólida. Mas por que ele é cortado da videira? Porque, usando a simbologia, a analogia, a seiva da figueira não consegue mais chegar até você. Você só vive com o restinho de seiva que tem dentro do ramo. Mas você não pode mais produzir grandes frutos. Por quê? Porque você está cortado do todo. E o que nos separa do todo é a mente. Amanhã eu vou explicar para vocês a questão do bem supremo, a questão do mal, a questão... Mas isso é para amanhã, sexta-feira. Então o que eu quero que você entenda hoje? Quando você está preso nisso, acontece aquilo que eu expliquei ontem. Nada passa, nada sai, você é um escravo do seu condicionamento. Aí vem um estímulo externo sobre o seu condicionamento e ele reage. E essa reação cria o resultado e você fica repetindo tudo a mesma coisa. Só que como que o pensamento é forma, e como você se identificou com o pensamento, você se identificou com a forma. Toda forma é limitada. E aí a sua vida se torna a limitação que existe na sua mente. Agora, quando você se liberta da mente, porque é difícil. Veja o seguinte, eu falei isso antes. Eu vou fazer aqui um desenho, tá? Mas isso é só para você entender o que eu estou falando. Isso aqui é a sua mente. E aí vamos supor que aqui existe uma consciência. E essa consciência quer se manifestar através de você. Você veio ao mundo, o seu propósito primário é você permitir que essa consciência se manifeste através de você. Só que aí, o que você fez? Você se identificou com o passado. E essa consciência, ela não tem mais acesso, você não tem mais consciência disso. E agora, você é esse ramo cortado da videira. Isso aqui ainda existe em você, mas você não percebe mais isso. Agora, você, como indivíduo, você sente a falta disso. E aí, você vive num estado de escassez. Uma escassez natural. Uma escassez da essência. Por que a escassez natural? Porque a sua natureza agora é esse fragmento isolado. Então, a sua mente é uma forma limitada. E tudo que é limitado é escasso. E agora, isso aqui, como é o todo, isso aqui é abundante. Isso aqui é abundância. Esse todo é abundância. Esse todo é plenitude. Se você conseguisse abrir um canal aqui para que essa abundância se manifestasse, a sua fonte seria de abundância e de plenitude. A criação que você teria, ela seria abundante e plena. Mas por quê? Porque você já cria de um estado de abundância e plenitude. Só que quando você se sente identificado com a mente, a grande armadilha é isso. Você vive uma natureza de escassez. E agora você busca essa abundância e essa plenitude onde ela não pode ser encontrada. O que eu expliquei na aula 1. O que não pode ser encontrado? A plenitude e a abundância no mundo da forma, porque toda forma é limitada. Se você entender isso, aí você entende o que é a fé. Uma pessoa identificada com a mente, uma pessoa identificada com a consciência, aliás, uma pessoa identificada com a mente, com a forma, ela não pode ter fé. Porque, analisa, o que é a fé? Se você está identificado com a mente, se você está identificado com a mente, o que acontece? Você está identificado com o conhecimento.
Aí você só se apega àquilo que você sabe. E aquilo que você sabe não precisa de fé. Para que você precisa de fé para as coisas que você sabe? A fé é a certeza daquilo que nós não sabemos, daquilo que nós não conhecemos. Mas o que nós não conhecemos, nós não podemos conhecer esse mundo. Como assim eu não posso conhecer? Porque isso é o que você é. E você não pode conhecer o que você é. Você só pode ser aquilo que você é. Tudo que você conhece sobre você já são coisas sobre você, já faz parte do mundo do conceito. Vocês conseguiram entender isso? Eu estou perguntando assim, porque o que acontece? Isso tudo se encaixa perfeitamente, entendeu? Você não, tudo que você sabe sobre você é falso, porque não é quem você é. Aí você diz, mas eu sou tímido. Não, você não é tímido. Você sabe que você é tímido, entendeu? Então, se você entender essas coisas, se você verdadeiramente... E aí a gente pode explicar isso através dos grandes filósofos, a gente pode explicar isso através de Jesus. Se você olhar o Evangelho de Jesus, é basicamente isso, porque isso é a salvação. Porque toda a violência nasce do medo. E todo medo nasce da insuficiência. E toda insuficiência nasce do fato de você não conhecer a Deus. Uma das coisas que as pessoas mais brigam comigo, as pessoas vêm e me xingam às vezes, é porque as pessoas... Uma vez um entrevistador me perguntou, você acredita em Deus? Eu disse, não acredito em Deus. E aí as pessoas perguntam... E aí eu expliquei o que eu quero dizer, porque quando você acredita em Deus, o acreditar já é uma coisa da mente. Então, quando você acredita verdadeiramente no quê? Você acredita numa ideia. Aí eu não estou dizendo que Deus não é. Eu só estou dizendo que eu não consigo me ver acreditando que Deus é uma ideia. Por quê? Porque uma ideia é um conceito. E se eu transformar Deus num conceito, todo conceito é limitado. E eu não consigo ver um Deus limitado. Eu consigo ver um Deus infinito, eterno. E como é que eu vou acreditar numa coisa infinita e eterna? Eu transformo isso num conceito. Então, você só pode sentir Deus. Quando você sente Deus dentro de você, você vê Deus em todo lugar. E quando você acredita em Deus, você verdadeiramente acredita no quê? Você está entendendo? Então, o que você faz? Você tenta sentir a Deus dentro de você. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, tá? Você acredita no mel? Eu acredito no mel. Mas o que é o mel? Aí você diz, cara, o mel é uma coisa que a abelha faz. Ok. Mas o que é isso? Tem açúcar, tem isso. E você começa a filosofar sobre o mel. E você tenta explicar para mim o que é o mel. E você filosofa um ano inteiro sobre o mel. E aí eu sei tudo sobre o mel. Eu agora sei tudo sobre o mel. Eu posso te dar uma aula sobre o mel. Mas se eu nunca experimentei o mel, será que eu verdadeiramente sei o que é o mel? E se eu experimentar o mel, se eu pegar um pouco de mel, colocar na minha língua, será que eu ainda preciso acreditar no mel, entender, ter todo... Não, eu experimentei o mel. Eu sei o que é o mel.
Ele é, eu não sei nem explicar, mas ele é o mel. Então, eu acredito muito mais nessa relação com Deus. Você permitir que Deus haja através de você. Só que para Deus agir, você tem que abrir mão do controle das coisas. Haha, mas isso nós não queremos. Nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, mas Deus me livre se as coisas não forem do meu jeito. Nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre a ordem do universo e sobre a tua ordem. E o que é o sofrimento? É quando a ordem do universo se impõe sobre a tua ordem. Aí o mundo acaba. Aí o mundo vira um caos. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo a profundidade do que nós estamos vendo aqui? Vocês estão entendendo a lógica por detrás disso tudo? Vocês estão entendendo o que é você verdadeiramente descascar essas camadas superficiais da vida e você entender a vida com uma profundidade maior? Você olhar para a vida com uma amplitude maior? Você tem que começar a pensar em algumas coisas que eu pensava quando eu estava lá atrás, quando eu era um menino. Eu pensava o seguinte, cara, um homem com o poder de Jesus, ele não falava bobagem. Ele não era um vendedor de curso que fazia promessa leviana, tipo, você pode ter tudo o que você quiser em 30 dias. Não, ele não tinha esse interesse, mas ele dizia coisas assim. Cara, você pode fazer tudo o que eu faço, se você tiver fé. Aí você diz assim, cara, mas eu não consigo nem pagar minhas contas. Eu não consigo nem pagar minhas contas. E Jesus disse que se eu tivesse fé, eu conseguiria fazer tudo. Então tem duas coisas. Ou Jesus mentiu, ou eu não tenho fé. Eu fazia essas perguntas para mim. Aí eu dizia, cara, Jesus não mentiu, então eu não tenho fé. Então o que é a fé? Vamos cavocar fundo para descobrir o que é a fé. E aí tu ia cavocar, e aí às vezes esses caminhos que eu ensino para vocês, por isso que eu digo, não é de uma hora para outra que você vai mudar. Isso é como você vai indo aos poucos, é como você se tornar um cirurgião. Você precisa aprender etapa por etapa, você tem que desconstruir tudo. É o que eu falei na aula 1, você tem que desconstruir, você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão das suas certezas, das convicções. As pessoas dizem o seguinte, presta atenção. É uma coisa engraçada que as pessoas dizem. As pessoas dizem, tudo que você não tem é porque você ainda não sabe o que você precisa saber. Ou eles dizem isso diferente. Tudo que você não tem está numa coisa que você não sabe. É assim. Tudo que você não tem está numa coisa que você não sabe. E eu digo o seguinte, tudo que você não tem está numa coisa que você sabe. Se você abrir mão disso que você sabe, aquilo que você não tem e você quer vai aparecer. Mas enquanto que você está grudado nisso que você sabe, porque o grande obstáculo na vida não é você alcançar conhecimento novo. Isso é fácil de fazer. Você vai no YouTube, você assiste minhas lives. Isso é fácil. Conhecimento novo, isso é a coisa mais barata que tem. O difícil é você abrir mão daquilo que você já sabe e que não é como você pensa ser. Isso é difícil. Você está me entendendo? Difícil é você fazer aquilo que Jesus fala, renunciar a si mesmo. Você não quer isso. Como eu sei? Foi a coisa mais dura para mim. Cara, eu estudei dos antigos filósofos gregos até os mais modernos, todos eles a fundo.
todo esse conhecimento que eu construí serve para quê? Me enchia de vaidade, de orgulho, de prepotência. E aí, aos poucos, eu tive que ir abrindo mão disso. Entendeu? Para quê? Para que eu pudesse ter fé. Para que eu pudesse deixar que a vida vivesse através de mim. Parar de querer viver uma vida, de ter uma vida, de construir uma vida e permitir que a vida se manifestasse através de mim. Eu tinha que abrir os canais e esses canais estavam entupidos com conceitos, com teorias, com ideias, que nem varizes intelectuais. Esse é o problema. As varizes intelectuais. Belo nome, eu podia escrever um livro sobre varizes intelectuais, que são pequenos veias onde a inteligência do universo, do infinito, quer se manifestar, a consciência quer se manifestar, mas ela não consegue porque existem aquelas veias entupidas, as varizes, as tromboses intelectuais que não permitem. E da mesma forma como uma variz produz uma sensação de dor, de cansaço, essas varizes intelectuais produzem a dor do orgulho, da prepotência, da vaidade, do controle. Felizes são os puros de coração. O que é coração? Ninguém é puro de coração. Coração é uma coisa que se usava no tempo antigo, há 2000 anos atrás e antes ainda. Coração é a expressão da vida, é a consciência, não consciência no sentido de eu tenho consciência do que eu fiz hoje de manhã. Não é dessa consciência que nós estamos falando. Então, se você puder fazer um desentupimento dessas varizes intelectuais, aí sim. Aí você consegue ter fé. Conhecimento anula a fé. Tudo que você sabe, você não precisa de fé, você já sabe. Você não precisa de fé. Se você sabe fazer feijão com arroz, se você sabe fazer uma bela de uma feijoada, você não precisa de fé. Você sabe como fazer. Agora, se você não sabe fazer, aí só na fé mesmo. Então, quanto mais você acha que você sabe como as coisas funcionam, menos fé você precisa. E a maioria de nós acha que sabe tudo. Você sabe como funciona o sucesso, você sabe porque que você tem fracasso. Nós sabemos tudo sobre nós. Que é uma grande ilusão, mas nós sabemos tudo sobre nós. Entendeu? E esse saber anula a fé. Porque se você não consegue as coisas que você quer, então, meus amigos, ou Jesus mentiu ou você não tinha fé. Mas Jesus não mentiu, então você não tem fé. Então tenta entender o que é a fé. Procurar o que é a fé. Entendeu? Vocês estão entendendo? Uma pessoa perguntou se eu acredito em ocultismo. Eu não sei nem o que é ocultismo e nem quero saber. Tudo que termina com ismo, tudo que é rótulo, eu cara, eu não sei, entendeu? Eu não sei muito. Eu não sei muitas coisas. Você não precisa saber muitas coisas. Vocês acham que eu... Vou dizer uma coisa aqui, ó. Eu preparei minha live aqui. Só que eu nem falei nada dessa live. Isso aqui era o meu preparo da live de ontem de noite. Eu nem falei nada da live de ontem de noite. Eu venho aqui e começo a deixar as coisas saírem de mim. Entendeu? Deixa as coisas saírem. Por isso que eu disse, relaxa. Você realmente quer mudar a sua vida? Eu posso dizer como você vai mudar a sua vida. Você não precisa
comprar nada de mim. Eu vou te dizer, de uma em uma hora, faça 10 respirações conscientes. Preste atenção, porque você não consegue prestar atenção na respiração e pensar. Você percebeu isso? E parar de pensar é o que você precisa. Parar de pensar essa voz na sua cabeça. Entendeu? Você está entendendo? Então, você quer mudar a sua vida? Faça 10, 15, 20 respirações conscientes por dia, em espaços separados. Volta e meia, você está aí desesperado, está ansioso, um ataque de ansiedade, depressão comendo pelo pé, a dívida, não sei o quê. Para tudo. Faça as 4 respirações profundas e depois continue. Você está entendendo? Só faça isso. Existe mais conhecimento nisso do que todos os livros que tem ali atrás de mim. Você está entendendo? Então a minha grande pergunta, que não quer calar, é o seguinte. Amanhã é sexta-feira, vocês querem ir pra balada, vocês querem comer uma pizza e a gente volta na terça da semana que vem, ou vocês querem tocar direto? Vocês querem comer uma pizza? Pessoal, é o que eu falei um pouco. Vamos dar uma pausa e vamos voltar na terça-feira, porque amanhã é sexta e sábado, as pessoas às vezes têm compromisso. Mas eu só quero que vocês entendam que o que nós estamos fazendo aqui é de uma profundidade extraordinária. Vale a pena você tirar um minutinho, 1 hora por noite, tá? Então, terça-feira a gente volta, tá bem? Tamo junto, um forte abraço.